Filosofia helenística, parte 1. Estamos começando a filosofia helenística, que é o primeiro período da história da filosofia após a decadência das cidades-estados gregas. Vimos até agora o surgimento da filosofia na Grécia. É na Grécia que surge a filosofia, com os pré-socráticos, depois vimos Sócrates, depois vimos Platão e Aristóteles, os grandes nomes da filosofia grega, entre muitos outros. Agora, o contexto é diferente. Estamos no surgimento de um novo tipo de pensamento em um novo contexto histórico. Para entendermos essa filosofia helenística, temos que, ou as filosofias helenísticas, tá? Porque são várias escolas. Temos que olhar o contexto de surgimento dessa filosofia. Vamos olhar a cronologia em primeiro lugar. A gente pode dizer que a filosofia helenística, ela surge por volta de 336 a.C., com a dominação da Grécia por Alexandre o Grande, imperador da Macedônia. E ela se encerra lá por volta do século III d.C., com a ascensão da Igreja Católica como a principal instituição de conhecimento no Ocidente, em Roma, no Império Romano, né? Filosofia helenística, gente, é helenismo, helenos, tudo significa grego, tá? Então, a gente fala filosofia helenística porque ela tem uma base grega. Helenismo seria a fusão, essa expansão da cultura grega com a cultura oriental da Mesopotâmia, do Egito e da Pérsia. Porque Alexandre o Grande, ele não vai se restringir somente à Grécia, ele vai se expandir territorialmente para essa Ásia, para esse Oriente. Então essa fusão, essa mistura do grego com o Oriente se chama sincretismo cultural, né? Filosofia helenística é, portanto, uma filosofia sincrética, mistura, entrelaça culturas do Ocidente e do Oriente, Ocidente e Oriente, tá? Vamos olhar aqui mais um pouco do contexto histórico. Não sei se vocês se lembram do primeiro ano, né? Mas a Grécia, ela tinha passado por uma guerra forte ali com os persas. E após essa guerra dos gregos com os persas, as chamadas guerras médicas, os gregos venceram a guerra. E venceram graças a uma aliança entre as cidades-estados ali, né, lideradas por Atenas. E Esparta estava envolvido, Tebas, Corinto, né? Todas as cidades estavam envolvidas sob a liderança de Atenas. Mas Esparta teve um papel fundamental também. E a Grécia venceu essa guerra, mas ficou muito enfraquecida depois. E Atenas saiu na frente, estava liderando ali a hegemonia da Grécia após essa guerra. E Esparta não gostava nada disso, porque Esparta tinha tido um papel fundamental na guerra contra os persas e agora Atenas queria centralizar todo o poder para ela. E vai dar início a uma guerra que vai durar muito tempo entre as cidades, as que são aliadas a Atenas e as que são aliadas a Esparta. E essa guerra Esparta vai vencer essa guerra, vai garantir a supremacia da Grécia, e depois Esparta também vai entrar em decadência e vai ser dominada lá por Tebas. Enfim, é um ciclo de guerras e enfraquecimento da Grécia. Cidades e estados estão muito enfraquecidas. E com esse enfraquecimento aí, quem vai se aproveitar dele vai ser um império, os macedônicos, que é um povo que está ali no norte da Grécia, que vai se aproveitar desse enfraquecimento para invadir a Grécia. E essa invasão ela vai ser liderada pelo Filipe II. Filipe II conquista a Grécia e o seu filho Alexandre vai ser criado dentro da cultura grega ali em Atenas
por nada mais nada menos do que o Aristóteles. Lembra do Aristóteles? Pois então, o Aristóteles vai ser o tutor de Alexandre o Grande, vai ser o educador. Então, o Alexandre, ele é educado com a cultura grega. Ele aprende lá as ideias do Aristóteles e aprende a valorizar os deuses gregos, a cultura grega, as artes gregas, enfim. Tá? Agora, o Alexandre ele não vai ficar apenas no território grego. Ele vai expandir o seu território em direção ao Oriente. Vai conquistar, ainda vai em direção aos persas, né? Vai tomar o Egito, o norte do Egito, vai conquistar a Mesopotâmia, vai conquistar a Pérsia. Por fim, a Pérsia inteira vai se render ao Alexandre. E o Alexandre ele vai quase dominar ali também a Índia, né? Vai bater na porta da Índia. Então, o Império Macedônico vai ser o maior império da antiguidade até então. O maior império tinha sido os persas. Agora, com a conquista da Grécia, do Egito, da Mesopotâmia e da própria Pérsia, o Império Macedônico era o maior do mundo. E esse Império Macedônico aí ele vai começar a ter características não só da Grécia, mas como também do pensamento oriental. E isso é fundamental, gente, porque o Oriente era repleto de sábios, né? A gente fala filosofia, com a filosofia na Grécia, mas havia também sábios, pensadores no Oriente que pensavam sobre as coisas do universo, do mundo, de uma outra forma, com uma outra metodologia, né? Com uma outra visão de universo. Só que o Alexandre vai se interessar muito pela cultura oriental e vai sincretizar muito da sabedoria do Oriente com a filosofia grega. Ele aprendeu ali rigorosa, metódica, né, com o Aristóteles. Isso vai gerar um grande sincretismo. Tá? Só que, o que vai acontecer quando o Alexandre morrer? Depois da morte do Alexandre, o que vai acontecer com esse vasto território? Né? Ele vai ficar à deriva. Né? E o que vai acontecer? Os generais, que eram os mais próximos, os mais fiéis ao Alexandre, eles vão dividir esse território aí. Eles vão dividir o território e vão ficar cada um responsável por administrar um pedaço. O que isso significa, gente, para as cidades? Imagine só, como é que funcionava uma cidade na Grécia Antiga. Né? Cada cidade tinha um conjunto de leis próprios. Cada cidade tinha suas próprias leis, seus próprios costumes, né? A Grécia, ela tinha, claro que ela tinha deuses em comum, tinha certas culturas em comum, mas cada uma tinha uma política própria, uma organização própria, cada cidade. O que vai acontecer com a invasão dos macedônicos e posteriormente a fragmentação desse território? Significa restrição da liberdade de debate, de discussão, de expressão política em primeiro lugar. Significa, gente, uma transformação progressiva na cultura grega, na cultura cotidiana política grega. Vocês devem lembrar das aulas de história do primeiro ano que a Grécia Antiga foi o lugar onde se formou, onde se inventou a democracia, especialmente na cidade de Atenas. Atenas e cidades próximas a Atenas, né? Não é o caso de Esparta. Mas nessa democracia, o que se pressupunha? Que os homens, os cidadãos atenienses, discutiam as questões da cidade.
Vamos entrar em guerra ou não vamos? Quem é a favor, quem é contra? As mulheres vão trabalhar igual os homens ou não vão? Quem é a favor, quem é contra? Sócrates deve ser condenado à morte ou não? Quem é a favor, quem é contra? Enfim, são o debate de ideias discutindo a coletividade da cidade. Isso é política. A polis grega, cidade-estado, se chamava polis na Grécia Antiga. Política vem de polis, discutir os assuntos da cidade. Como agora, com a invasão dos macedônicos e posteriormente com a divisão entre os generais, e posteriormente com a conquista de Roma, né? Roma que vai ser o grande império da antiguidade agora, essa liberdade para a política vai ser fortemente restringida. Não vai haver mais liberdade para discutir temas da política. Primeiro porque agora, com a ideia de um império macedônico e com a ideia de um império romano, não vai ter espaço para divisões dentro da Grécia, né? Tudo tem que ser pertencente a um império, né? E isso vai ter uma consequência no pensamento, né? Toda transformação na visão de mundo da gente, no pensamento da gente, o que a gente pensa sobre o mundo, como a gente pensa, tudo isso é conformado pelo contexto histórico. E a invasão de Alexandre, posteriormente a divisão entre seus generais e a invasão romana, tudo isso favoreceu o progressivo apagamento da discussão política e, no lugar dela, essa discussão, os pensadores, os filósofos vão se voltar cada vez mais para as questões da interioridade humana, as questões internas ao homem. Já que você não tem mais liberdade para discutir os assuntos políticos, públicos, o pensamento vai se voltar para dentro de si. E os filósofos helenísticos agora, eles vão estar preocupados com temas como a busca da felicidade, a busca de um estado de espírito estável, de uma mente tranquila, de uma mente ausente de perturbações, de um bem-estar, né? Olha só que mudança. Então, se eu te perguntar qual é a grande diferença entre a filosofia grega antiga e a filosofia helenística, você vai dizer o seguinte: a grande diferença está que os temas da Grécia Antiga se voltavam para política, ética, as questões da cidade, as questões coletivas, as questões da coletividade, e a filosofia helenística se volta agora para as questões internas ao homem, né? E essa busca dessa felicidade, esse estado de espírito, essa mente tranquila, tudo isso constitui o conceito de ataraxia, conceito fundamental aí para a gente entender a filosofia helenística. Ataraxia percorre todas as escolas filosóficas do helenismo, da filosofia helenística, tá? Olha só, aqui nesse quadro a gente tem uma divisão das escolas helenísticas, né? Filosofia helenística não é uma coisa só, né? Ela, como a gente viu, ela percorre longos séculos, aí vários séculos, e vai ter uma grande influência em Roma também, nos primeiros séculos de Roma. E vão se formar escolas filosóficas, cada uma com suas características próprias, cada uma com seus próprios filósofos. E todas elas vão também, dentro delas mesmas, vão ter mudanças, vão ter transformações ao longo dos séculos. O estoicismo, por exemplo, do século I é diferente do estoicismo do século III, assim como o epicurismo do século I é diferente do epicurismo do século III, tá? É claro que não dá tempo da gente
ver todas esses detalhamentos. Um especialista faz isso, mas nós aqui, nós vemos características gerais. Então, a gente vai olhar as características gerais de cada uma dessas escolas, tá? Nas próximas aulas. Mas a gente pode dizer que o que há em comum entre elas é que todas elas estão, de alguma forma, procurando responder questões ligadas à busca da felicidade, à busca do prazer, à busca do bem-estar, à busca do equilíbrio, à busca da moderação, à busca da ausência de perturbações externas, que é quando o homem ele passa a se preocupar, passa a tentar evitar preocupações, construir um homem que seja mais profundamente avançado e menos perturbado com as questões externas a ele. Uma vez que você está sob intervenção agora, e não pode mais pensar a cidade, mesmo porque agora não vão mais existir cidades, a identidade das cidades gregas vão começar a sofrer uma série de transformações com esses impérios todos. Agora você vai se voltar para dentro de si. O homem, tá? O homem passa a ser o centro das preocupações, o interno do homem, né? E a gente tem essas escolas todas aí. O cinismo vai ser a primeira escola que a gente vai ver. Depois nós vamos ver o ceticismo. Depois nós vamos ver o epicurismo. E depois nós vamos ver o estoicismo. Tá? Cada uma delas tem seus autores. E a gente vai ver alguns deles com maior detalhamento nas próximas aulas. Ok? Bom, então a aula de hoje foi essa. E nas próximas nós vamos ver cada uma dessas escolas aí. Ok? Um grande abraço aí.